Oi, crianças. Tia Daniela mais uma vez aqui. A gente agora vai começar a analisar dentro dos contos a figura do narrador, que é uma figura muito importante para realmente contar a história, né? Cabe ao narrador a tarefa de contar a história. A gente já viu na outra aula que nos contos o autor tem que pensar em vários aspectos, em vários critérios antes de começar a sua história, né? Ele tem que pensar nos personagens, quem vai ser o personagem principal, que é o protagonista. Ele tem que pensar onde essa história vai se passar, quem vai ser o vilão, qual vai ser o conflito. Estão lembrados? Só que a tia Daniela, na outra aula, não falou muito da figura do narrador. Eu deixei a aula de hoje para a gente tratar desse assunto, porque o narrador ele é muito importante. O autor vai escolher como essa história vai ser contada. Quem vai ser o narrador? Porque é o narrador que vai dar o ponto de vista da história, tá? O narrador, ele pode estar em primeira pessoa, quando a gente encontra ali nessa figura que está contando, o pronome eu. Só que se a gente encontra esse pronome eu no narrador, se a gente percebe que quem está contando essa história é uma figura que a gente consegue entender que é o eu, que é o pronome eu, é porque está sendo narrado em primeira pessoa. E geralmente, quando é narrado em primeira pessoa, não, geralmente não. Se o texto é narrado em primeira pessoa, tem esse eu contando a história, é porque é um narrador personagem. Se o texto é narrado, se o narrador está em terceira pessoa, se a gente consegue entender ali que é um ele quem conta a história, é porque não é personagem, tá bom? E dependendo da pessoa que conta a história, a gente vai ter o ponto de vista. O ponto de vista é dado de acordo com o narrador, de acordo com quem conta a história. O que é o ponto de vista? O ponto de vista é como a gente compreende que um fato aconteceu. Por exemplo, vamos só imaginar para a gente não perder muito tempo com isso, tá bom? Vamos pensar no ponto de vista. Digamos que tia Daniela chegue na sala e pegue a turma fazendo bagunça. Ela já tinha pedido para vocês não fazerem bagunça e por algum motivo ela chegou em sala, vocês começaram a entrar, vamos dizer, à volta do recreio. Vocês começaram a voltar do recreio e tia Daniela voltou logo em seguida e pegou a turma fazendo bagunça. Tia Daniela vai dar uma bronca na turma, vai perder a paciência com a turma. A turma vai ficar quietinha, prestando atenção. Tá bom? Aí tia Daniela vai contar essa história para a diretora. Tia Daniela é a narradora. Ela vai contar a história ela falando assim, ó, hoje a minha turma me deixou muito chateada porque eles entraram em sala fazendo bagunça. Eu já havia pedido que eles não fizessem isso e eu briguei muito com eles. Estou muito chateada com eles. Agora, digamos que um outro aluno venha contar o mesmo fato para a diretora. Ele pode contar da seguinte maneira, ó. Poxa, Ana Cláudia, tia Daniela hoje pegou pesado com a gente. Eu acho que ela está muito nervosa. A gente não fez nada. A gente só entrou conversando um pouquinho, demorou um pouquinho para sentar. E ela brigou muito com a gente. Ai, a gente não gostou disso não. A gente não fez nada. A gente só estava conversando. Vocês entenderam que mudou o ponto de vista? Porque quem conta vai contar da maneira como ele está entendendo os fatos, ou também da maneira como ele quer, né? Quando a gente faz uma coisa errada, de repente a gente vai contar se defendendo. E aí a gente vai contar do jeito que quer, tá bom? Então isso é o ponto de vista, tá? Mas pode acontecer também em relação a coisas boas. Mas assim, no decorrer das aulas, a gente vai entendendo melhor isso, tá? Só não quero perder muito tempo com isso, tá? Só para vocês entenderem o seguinte: o ponto de vista de uma história, de um acontecimento, de um fato, é dado pelo narrador. Se é uma história ficcional, o autor vai pensar qual é o ponto de vista que ele quer dar para aqueles fatos, tá bom? Então ele também vai escolher quem vai ser esse narrador,
Como vai ser essa voz que conta a história? O texto vai ser narrado em primeira pessoa, com um narrador personagem, ou o texto vai ser narrado em terceira pessoa, com um narrador que não é personagem, ele só apenas sabe do que aconteceu. Tá bom? Bom, agora a gente vai ler o conto Os Três Porquinhos e vai tentar buscar a figura do narrador. Se o conto está sendo narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Vamos pensar primeiro em quais são os personagens do conto Os Três Porquinhos. A gente tem os três porquinhos, o lobo mau e a mãe, mas a mãe é só citada no início. Basicamente são os três porquinhos e o lobo mau. Então, se esse conto for narrado em primeira pessoa, se o narrador for em primeira pessoa, tem que ser um narrador personagem. Então, tem que ser narrado ou pela mãe dos porquinhos, ou por um dos três porquinhos, ou pelo lobo mau, né? Porque narrado em primeira pessoa é um narrador personagem. E se o conto for narrado em terceira pessoa, não vai ser nenhum deles. O narrador não vai ser nenhum personagem. É como se fosse alguém que a gente não tem como definir quem é. É uma voz que está ali contando aquela história, que sabe dos fatos e vai contar, mas não é nenhum personagem. Então, vamos começar a ler e tentar entender se está sendo contado por um personagem da história, em primeira pessoa, ou se está sendo contado por alguém que não participou dos fatos, em terceira pessoa. Vamos lá. Era uma vez 3 porquinhos que saíram a procurar um lugar para construírem suas casas, pois já que estavam crescidos, não poderiam mais continuar vivendo com a mãe. O primeiro porquinho se chamava Heitor, era preguiçoso e fez sua casa de palha. O segundo porquinho, embora não tão preguiçoso quanto o primeiro, fez sua casa de madeira. Vamos imaginar, vamos tentar entender. Quando a gente fala assim, era uma vez 3 porquinhos que saíram, eu acho que dá para a gente entender que alguém está contando o que aconteceu com 3 porquinhos. Não é nenhum porquinho que está falando, não é nenhum personagem que está falando. A gente já viu aqui que um deles se chama Heitor, é o primeiro porquinho, né? E a gente já viu que o segundo porquinho... a gente não sabe ainda, não cheguei ainda no nome do segundo porquinho, mas a gente já sabe que um deles é Heitor, né? E se o Heitor fosse contar essa história, se fosse o Heitor que estivesse contando essa história, ele não ia falar assim, era uma vez 3 porquinhos que saíram a procurar um lugar para construírem suas casas. Ele poderia contar da seguinte forma, uma vez, há muito tempo atrás, eu e meus irmãos decidimos que não iríamos mais morar com a nossa mãe. Iríamos sair pelo mundo a procurarmos um meio de fazermos nossas casas. Então, ele estaria contando o que aconteceu com ele e com os irmãos. Então, não é o Heitor que está contando, é alguém que está contando algo que aconteceu com os porquinhos. Não é nenhum porquinho que está contando. Eu acho que deu para a gente entender isso. Então, a gente vai dizer que essa história está sendo narrada em terceira pessoa. O narrador não é nenhum porquinho, tá? Não é nenhum dos personagens. Vamos continuar. Vou ler de novo. Era uma vez 3 porquinhos que saíram a procurar um lugar para construírem suas casas, pois já que estavam crescidos, não poderiam mais continuar vivendo com a mãe. Tá vendo? Não é nenhum porquinho que está contando, nem é a mãe. Vamos imaginar que fosse a mãe? A mãe não iria falar assim, era uma vez 3 porquinhos que saíram a procurar um lugar para construírem suas casas. A mãe deles poderia contar da seguinte forma, ó. Há algum tempo atrás, eu percebi que meus filhos já estavam suficientemente crescidos para morarem sozinhos. Conversei com eles e sugeri que eles saíssem para procurar um lugar adequado para viverem, pois necessitavam ser independentes. Poderiam formar cada
cada um deles, a sua própria família. Encontrar uma esposa e formar a sua própria família, né? Porque no reino animal isso é uma coisa muito fácil de acontecer. Os animais, né? A mãe cuida dos bichos, dos animais, até uma certa idade. Depois, quando eles chegam na independência deles, lá na selva, na floresta, os porquinhos não são animais que vão viver na floresta, né? Eles são domesticados. Mas aqui nessa história, eles estão sendo colocados quase como seres humanos, né? Porque eles vão sair, vão construir a casa deles. É uma história ficcional. Se é uma história ficcional, os porquinhos estão sendo vistos como seres humanos. Porque eles vão construir a própria casa, estão deixando a casa da mãe, né? Tá bom? Então a mãe poderia contar dessa forma como eu falei, mas não é. A gente percebe que não é a mãe que está contando e também não é nenhum porquinho. Vamos ler essa página? O primeiro porquinho se chamava Heitor, era preguiçoso e fez sua casa de palha. O segundo porquinho, embora não tão preguiçoso quanto o primeiro, fez sua casa de madeira. É importante falar que eles eram preguiçosos. Para dizer o quê? O primeiro era preguiçoso e fez a casa de quê? De palha. Será que uma casa de palha vai ser forte? Né? O segundo porquinho, embora não tão preguiçoso, olha, ele não era tão preguiçoso, porque ele fez a casa de quê? De madeira. Madeira é um pouquinho mais, vai ficar uma casa um pouquinho mais segura do que uma casa de palha. Então, ó, já disse aqui, ó, não tão preguiçoso quanto o primeiro. Quando Cícero e Heitor terminaram suas casas, saíram cantando e brincando para a casa do terceiro porquinho. Ah, então o segundo porquinho é o Cícero. Este se chamava Prático e era muito trabalhador, por isso construiu sua casa com cimento e tijolo. Ah, agora a gente tem um terceiro porquinho, que é o Prático, que era muito trabalhador. Então essa característica dele aqui está sendo importante, ó, ele era muito trabalhador. Por que disse isso dele? Para dizer que ele fez a casa mais segura, a casa com cimento e tijolo. Os irmãos preguiçosos chamaram Prático para brincar, mas ele não foi. Os preguiçosos só queriam brincar, né? De repente, por isso que fizeram a casa com um material mais fácil, mais leve, que ia dar menos trabalho. O Prático não foi e eles foram brincar e ficaram cantando. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau? Cantavam os dois. E o Prático não. Estava lá trabalhando, vivendo na casa dele de forma responsável.